Emocionante. A verdade oculta de uma mãe Apache e seu filho. Revelada. Uma decisão surpreendente. Clarice havia deixado suas montanhas, a liberdade do vento na pele, e voou para o Brasil em busca de um futuro melhor. Assim que pôs os pés naquela pequena cidade, qualquer esperança foi açoitada por olhares desconfiados e risos baixos. Mãe Apache em um lugar onde as tradições eram rígidas, cada dia era um teste de resistência. Ao lado dela, sempre estava Miguel, seu único filho, um jovem de 20 anos com sonhos que brilhavam como o sol nas manhãs de sua terra natal. Mas por trás da qualidade de suas pinturas, Miguel se sentia um mar de inseguranças em um oceano de desprezo. Você só pinta, meu filho. Arte não é coisa para garçom, diziam seus colegas, e suas próprias mãos trêmulas entregavam a fragilidade de um artista que duvidava de sua vocação. Clarice, com um amor que a impulsionava a lutar, tentava encorajá-lo. Miguel, meu filho, não abra mão do seu dom. A arte está em seu sangue, é legado, repetia. A cada dia, ela contava as histórias de suas ancestrais, revelando a força que carregava em seus olhos. Mas de que valia essa força se Miguel olhava a cidade e via seus próprios sonhos afundarem? O alaúde do coração dele ecoava sua hesitação. Foi quando um cartaz na esquina da praça chamou a atenção de Miguel. Renomado curador de arte estará na cidade para exposição. O impulso de se apresentar surgiu como uma onda avassaladora, mas o medo do rejeição freava seus pés. Ele sabia que esta poderia ser a chance da vida dele, uma oportunidade de mostrar quem realmente era. Mas e se falhasse? A vergonha seria insuportável. Em uma noite carregada de desespero e incertezas, Clarice começou a folhear um antigo diário de sua mãe, enquanto o cheiro de café fresco envolvia a casa. As palavras lhe pareciam familiares, mergulhando no coração da sua identidade. À medida que lia, a história de sua mãe desdobrava, revelando uma artista Apache que havia pintado obras memoráveis, mas que, por medo do julgamento e do preconceito, se entregou ao silêncio. Eu nunca soube. Quando eu fui embora, deixei mais que um lar. Deixei minha coragem, murmurou Clarice, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A revelação balançou sua estrutura. Era uma herança de talentos esquecidos, um chamado a não se calar. Ela sabia que precisava falar com Miguel. Naquela noite, o olhar de Miguel, nervoso e impaciente, capturou suas palavras. Não tenha medo, meu filho. O que carregamos em nossos corações viera de longe. Mostre sua arte, seja forte como nós, Apache. A tensão pairava no ar, como um fogo prestes a explodir. Miguel escutava, seu coração batia acelerado, e no fundo, uma luz começava a acender. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O peso das palavras de Clarice reverberou na alma de Miguel enquanto ele encarava sua tela em branco. O chamado estava claro: expor sua arte ou continuar na sombra do que poderia ter sido. O cheiro da tinta fresca parecia convidá-lo a realizar um desejo enterrado, mas o eco de vozes críticas ainda o atormentava. Nesse momento, uma mensagem ressoou em seu celular. Era de um artista famoso. Você tem coragem de ser autêntico? A mensagem pulsou em sua mente. Miguel sentiu o coração disparar. Pautado entre a pressão externa e a força familiar, seria aquela a noite que mudaria suas vidas? Clarice observou seu filho, reconhecendo a luta que se desenrolava entre ele e seu eu interior. E enquanto o tempo avançava, uma verdade universal pairava no ar. A coragem para ser verdadeiro vem muitas vezes de um lugar profundo e inesperado. A decisão estava prestes a ser tomada. Miguel estava em dúvida, lutando contra a tempestade de emoções que chacoalhava seu coração. Ele sabia que era um ponto de virada, mas não sabia por onde começar. O chão sob seus pés parecia tremer enquanto ele segurava o pincel. Cada batida rápida do seu coração ecoava a pergunta que não saía da sua mente. Será que ele tinha mesmo coragem? Clarice,
Percebendo a angústia do filho, se aproximou silenciosamente. A luz suave da lâmpada pendurada iluminava o rosto de Miguel, e ela viu as sombras das inseguranças que o envolviam. Meu filho, você não está sozinho, sussurrou ela, colocando a mão sobre o ombro dele. Essas vozes, elas são apenas ecos do medo. O que importa é a sua verdade. Miguel olhou para a tela em branco, seu olhar perdido. Ele queria deixar fluir tudo o que carregava dentro de si, as cores, as emoções, a cultura que lhe foi passada, mas a dúvida ainda parecia uma corrente o prendendo. E se ninguém gostar? E se eu falhar? E se isso tudo for em vão, mãe? Questionou, a voz carregada de ansiedade. Clarice respirou fundo, sentindo a fragilidade do momento. Com a outra mão, ela pegou o diário antigo e folheou algumas páginas, até encontrar uma ilustração de uma pintura de sua mãe. Olha aqui, essa era minha mãe. Ela era forte e não se escondia. O que ela não conseguiu completar, podemos fazer juntos. Cada pincelada pode ser um grito de liberdade. Tinha algo mágico nas palavras de Clarice. Miguel sentia o peso do legado, uma faísca dentro dele se acendendo com mais intensidade. A pintura de sua avó, mesmo atrás da folha amarelada, parecia viva, pulsando ritmo e cor. Ele estava chorando. Sentia a emoção subir, uma mistura de amor e raiva por todas as vezes que a insegurança o cercou. Você tem razão, mãe, disse Miguel, com uma nova determinação na voz. A arte é o único lugar onde me sinto livre. Não posso deixar essas vozes me derrubarem. Quero mostrar quem eu sou. Ele respirou fundo, percebendo que podia transformar a dor em algo belo. Foi quando ele começou a desenhar. Cada traço revelava um pouco de sua alma, uma explosão de cores vibrantes se formando na tela. Clarice observou, emocionada, enquanto seu filho deixava sair suas emoções mais profundas. Para ela, era como ver a vida renascendo, como se a cultura apache brotasse em cada pincelada. Mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre eles. Um pensamento não formado ocupava a mente de Miguel. Ele sabia que após finalizar sua pintura, teria de enfrentar os críticos. A ideia de expor seu trabalho para um público desconhecido era aterrorizante e, ao mesmo tempo, excitante. E se no meio da multidão alguém zombasse? Mãe, o curador, você acha que ele realmente verá o que eu quero expressar? Perguntou Miguel, seus olhos transmitindo a vulnerabilidade. Clarice sentiu o peso do mundo. Você só precisa ser verdadeiro, Miguel. O mais importante é que você acredite em si mesmo. Aquele momento marcava um novo começo, mas o futuro era incerto. O coração de Miguel acelerava enquanto ele se adentrava nas cores, deixando a tinta falar por sua voz. Não apenas como artista, mas como um jovem apache que buscava se reconectar com suas raízes. Era a sua chance de transformação, de libertação. Agora ele tinha que se comprometer, ir até o fundo do seu ser e capturar a essência de sua alma na tela. Mas em meio a tal inspiração, algo inesperado ocorreu. Uma ligação interrompeu o silêncio do estúdio. Ao ver o nome que aparecia na tela do celular, Miguel respirou fundo. Um amigo que estava em contato com o curador. Ele hesitou entre atender a chamada ou continuar sua jornada de arte. Esse momento crucial poderia mudar tudo. A dúvida pairava novamente no ar. O que ele faria a seguir? Miguel olhou fixamente para o celular, a chamada pulsando como um coração ansioso. Aquela ligação poderia ser o que ele esperava, uma abertura para o mundo que sonhava entrar. Mas a tensão no ar era palpável. Suas mãos começaram a tremer. O pincel que ele segurava antes parecia agora um peso em seu estômago. Ele poderia simplesmente recusar atender e se esconder atrás de sua arte. Mas a pergunta ecoava: e se essa for a oportunidade que eu preciso? Vai atender? Clarice perguntou, ainda observando seu filho, os olhos cheios de compreensão. O amor e o apoio dela eram como um cobertor quente, mas a dúvida ainda o envolvia como uma névoa fria. Miguel hesitou, mordendo o lábio. E se ele não gostar do que eu tenho? E se acabarem rindo de mim? Meu trabalho ainda não está pronto. Clarice se aproximou mais, sua presença trazendo um pouco de calma ao turbilhão interno. A arte é um reflexo do que você é. Não se trave por causa do que os outros poderão achar. Lembre-se de quem você é, de onde você veio. Você tem uma história que vale a pena ser contada.
Aquelas palavras penetraram profundamente em seu coração. Ele tinha que decidir. A arte era sua voz, e agora parecia que ele estava prestes a silenciá-la por medo. Com um movimento rápido, ele atendeu a ligação, a respiração presa em seu peito. Oi, Miguel, aqui é o Rui, ressoou a voz do amigo. Eu falei com o curador. Ele está animado para conhecer seu trabalho. Você já tem algo para mostrar? O coração de Miguel disparou. O curador estava interessado, e isso poderia ser o primeiro passo para algo grande. Mas o medo ainda estava lá, pulsando. Eu estou quase lá, mas ainda não finalizei nada. Estou com medo de que ele não veja o que eu quero expressar. Rui riu, um som iluminado e encorajador. Você precisa deixar sua autenticidade brilhar, maninho. O curador é uma pessoa sensível à arte, e sentir a sua verdade é tudo que importa. Não se esqueça disso. As palavras de Rui fizeram a batuta da dúvida começar a afrouxar. Miguel olhou para a tela em branco, sua antiga aliada de possibilidades. O que ele queria realmente passar para o mundo? Você está certo, vou dar o meu melhor, respondeu, a determinação surgindo como um sol nascente. Ele respirou fundo, sentindo a força de suas raízes e a presença de sua avó ali ao seu lado, encorajando-o a seguir em frente. Maravilha! Posso te buscar depois? Assim você já me mostra o que fez e até podemos conversar, disse Rui. Miguel sorriu, sentindo-se mais leve. A dúvida que antes paralisava agora estava se desfazendo. Claro, vou começar agora mesmo. Desligando a ligação, ele olhou para Clarice, seu coração batendo forte. Mãe, quero fazer isso. Eu vou finalizar minha pintura. Clarice sorriu, seu orgulho irradiando como um sol ao amanhecer. Vá em frente, meu filho. Deixe a sua verdade fluir. Miguel se virou para a tela. O pincel estava em suas mãos, e ele sentiu o poder das cores envelopando-o. Cada movimento trazia uma onda de emoções, cada traço uma lembrança, as vozes de sua cultura, as histórias de sua família. Tudo isso fluía para fora dele. Era como se ele estivesse pintando não apenas uma imagem, mas sua própria identidade. Mas, enquanto ele se deixava levar pela inspiração, a porta do estúdio se abriu levemente e um sussurro arriscado percorreu a sala. Era uma mensagem no ar. Havia algo mais chegando, algo que poderia desafiá-lo ainda mais. E enquanto as pinceladas tomavam forma, não poderia deixar de se perguntar: o que aconteceria quando o curador finalmente visse sua arte? Seria ele capaz de reconhecer tudo que Miguel realmente era? Miguel mergulhou na pintura, cada pincelada se tornando um grito silencioso de suas emoções. As cores dançavam na tela, como se tentassem se libertar de um cativeiro. Ele queria capturar a essência da sua alma, a luta e a esperança que o acompanhavam desde menino. Mas um peso sutil ainda pairava sobre ele, como uma sombra persistente. À medida que a tarde se transformava em noite, o estúdio se iluminava com a luz suave de um abajur. A música ao fundo, uma melodia calma, preenchia o espaço e o fazia sentir-se seguro. Mas o que ele realmente queria era que aquela segurança se tornasse parte de suas pinturas. Queria que o curador visse, não só as cores, mas também a força de suas histórias. Ele colocou as mãos na cintura, observando sua criação. O desenho tomava forma, mas a incerteza ainda o assombrava. A imagem que surgia não era apenas uma pintura. Era uma fusão de sua herança e de tudo que ele tinha processado em silêncio. Aquela era a verdadeira expressão de seu ser. Mas e se não fosse suficiente? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Clarice entrou, com um olhar curioso. Como está indo, meu filho? Miguel sorriu, embora ainda tenso. Estou quase lá, mas sinto que falta algo. Algo que ainda não consegui colocar na tela. E se não for suficiente para ele? Clarice se aproximou, seus olhos brilhando com empatia. Às vezes, a gente se perde no próprio medo. Lembre-se de que sua arte é sua voz. Você precisa deixar fluir o que está no seu coração. Não se preocupe se vai ser suficiente para os outros, mas se é suficiente para você. A tranquilidade de sua mãe aqueceu seu coração. Ele começou a entender. Não se tratava apenas do olhar do curador, mas de sua própria aceitação. A ideia de se expressar não era apenas um passo profissional, era libertadora. Enquanto pensava nisso, sua mente começou a vagar. Ele se lembrou das histórias de sua avó, as narrativas de sua linhagem Apache, que ele tinha ouvido durante a infância.
Aquela cultura rica de símbolos e significados ocultos surgia com força em sua mente. As lendas que embalaram seu espírito agora exigiam ser reconhecidas em sua arte. Talvez eu precise incorporar isso também, disse Miguel, decidindo em um impulso. Ele pegou as tintas mais terrosas, aquelas que representavam a conexão com a terra e sua ancestralidade. Pintar a história da sua família e a força das mulheres que o criaram dava vida a uma nova dimensão. Apaixonado por suas raízes, estou. É isso que quero transmitir, ele murmurou, sentindo a energia percorrendo seus dedos enquanto ele misturava as cores. Clarice assistiu, um sorriso de orgulho iluminando seu rosto. Miguel parecia mais vivo do que nunca. Enquanto a tinta escorria, seguiu-se um insight. Não era só a técnica que importava, era a força da história que o guiava, o lembrando de que havia um mundo dentro de si. E as histórias que compartilhavam eram mais valiosas do que qualquer crítica. Mas à medida que as formas começavam a se encontrar, uma intriga crescia em seu peito. Havia memórias guardadas que poderiam vir à tona, algo que ele não tinha contado a ninguém, nem mesmo para sua mãe. Uma verdade sobre sua avó que poderia mudar tudo. E se o curador visse algo mais na sua pintura? E se aquilo que ele acreditava como parcialmente pronto fosse, na verdade, o início de uma jornada de autodescoberta? Antes que pudesse explorar esses pensamentos, o celular apitou novamente. Era uma mensagem de Rui. Ei, estou a caminho. Mal posso esperar para ver sua arte. Miguel sentiu o coração acelerar. E agora, ele tinha que decidir. Estaria pronto para revelar não apenas sua arte, mas também a verdade que tinha guardado tão profundamente? O ensaio de cores começou a ganhar vida sob seus dedos, mas Miguel estava longe da liberdade total que desejava. O som do celular ainda ecoava em sua mente. Rui estava a caminho, e a ansiedade crescia como uma tempestade em seu peito. Ele adorava a presença do amigo, sempre prático e entusiasta, mas agora sentiu-se vulnerável. O que ele iria dizer? Com que coragem mostraria a sua arte e, para além dela, uma parte inexplorada de sua própria alma? Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão. Diante da tela, as pequenas pinceladas se tornaram um campo de batalha. Cada cor era uma luta, a terra misturada com a dor e a esperança que moldaram suas gerações. Mas havia algo nas histórias que não bastava. Miguel sabia que fazer jus ao legado de sua avó exigiria mais do que apenas uma pintura bonita. Ele precisava se despir de seus medos. É isso, Miguel. Você tem que se libertar desses fantasmas, disse, quase em um sussurro. A luz do abajur se refletia nas tintas, e ele perceptivelmente sentia cada cor vibrar. Vermelhos quentes contavam histórias de paixão e desafios. Os verdes expressavam a conexão com a terra, enquanto os azuis traziam a serenidade necessária para a aceitação. Ele decidiu que era chegada a hora de enfrentar os segredos que envolviam sua avó, o que a tornava tão extraordinária e ao mesmo tempo tão marcada pela dor. Ela carregou um peso imenso, pensou. O que Miguel sabia sobre sua avó vinha de fragmentos de conversas, de olhares e de pequenos gestos. Ele se lembrou de seu riso, mesmo quando as tempestades estavam perto. Havia uma força em seus olhos, uma centelha que inspirou e aterrorizou ao mesmo tempo. O que teria acontecido com aquela mulher forte que sempre falava de tradição, mas apenas deixava insinuações sobre um passado que não era seu para contar? Em um impulso, ele decidiu que antes da chegada de Rui, teria que pintar algo que expressasse não apenas sua história, mas a de sua avó. Ele inverteu a paleta e misturou novas tonalidades. A tinta turquesa misturou-se com um profundo marrom, revelando uma imagem vibrante que seria um tributo à resistência da mulher que o antecedeu. Ao mesmo tempo, as lembranças se aglomeravam em sua mente, como se pedissem passagem. E se houvesse algo mais sombrio nas histórias que ele nunca soubera? Algo que colocasse em dúvida toda a sua identidade? Essa ideia o arrepiou, e um medo sussurrou em seu ouvido. O medo de que sua avó não fosse a heroína que ele sempre imaginara. Como lidar com isso? Mais uma hora passou, e a cena à sua frente começou a ganhar clareza. O celular apitou de novo. Olhando rapidamente, ele viu que era Rui, agora a poucos minutos de distância. Miguel passou os dedos pela tela da pintura, absorvendo a textura das cores. Uma parte dele ansiava por enterrar os demônios da dúvida, mas outra parte estava desesperada para desenterrar cada fragmento da verdade.
Ele hesitou um último momento, mirando a tela enquanto o coração batia mais rápido. O que ele mostraria? O que ele revelaria? Miguel respirou fundo e decidiu que, assim como a arte precisava ser honesta, ele também precisava ser. Rui chegaria em instantes, e aquela seria uma noite que mudaria tudo. Antes que pudesse encontrar suas palavras, a campainha tocou e seu coração disparou. O momento da verdade se aproximava, e só então Miguel entendeu que, para ser livre, ele teria que se aventurar por caminhos desconhecidos. Ele se voltou para a porta, preparado para não apenas mostrar sua arte, mas também compartilhar a história inteira. E nesse instante, a pergunta ecoou em sua mente: até onde você está disposto a ir para descobrir quem realmente você é? A porta se abriu e Rui entrou com um sorriso contagiante no rosto. A luz da sala iluminava os olhos do amigo, que parecia alheio à tempestade interna que consumia Miguel. "E aí, cara, o que você preparou hoje?" perguntou Rui, sua voz cheia de entusiasmo. Miguel forçou um sorriso, mas a verdade era que seu coração estava em conflito. Ele queria mostrar a pintura, mas a ideia de expor suas emoções o deixava ansioso. "Estou quase terminando." "Aqui", respondeu, apontando para a tela. Rui se aproximou, admirando a obra com uma expressão de admiração. "Uau, isso tá incrível! As cores, elas pulam da tela." Miguel começou a relaxar, mas logo o medo das verdades não ditas tomou conta dele novamente. "É um tributo à minha avó", Miguel disse, a voz quase um sussurro. Ao ouvir isso, Rui parou e olhou mais de perto. Cada camada de tinta agora carregava um novo significado. Miguel sentiu que esse era o momento de abrir o jogo. "Acho que tem mais história por trás disso do que só cores, não é?" Rui o encarou, seus olhos penetrantes como se tentassem decifrar um enigma. Miguel respirou fundo, sentindo as palavras entaladas na garganta. Era hora de desabafar. Eu sempre admirei a força dela, mas nos últimos dias comecei a me perguntar quem ela realmente era." Miguel confessou, a voz tremendo. Ela nunca falava muito sobre o passado. A expressão de Rui se suavizou. "Às vezes, as pessoas guardam os próprios segredos por proteção. O que você está tentando descobrir é a verdade dela, não é?" Miguel assentiu, sentindo que o nó em seu peito se apertava mais. Ele não queria apenas entender a história da avó, ele queria compreender a si mesmo. "E se a verdade for mais dolorosa do que eu consigo suportar? E se ela tiver feito escolhas que mudaram tudo?" A dúvida se espalhou pela sala como uma neblina densa. Rui deu um passo à frente e colocou uma mão no ombro de Miguel. "Escuta, você só descobrirá se permitir. Às vezes, o que parece assustador pode trazer libertação." Miguel olhou para a pintura novamente, como se as cores pudessem responder suas perguntas não ditas. Era uma batalha entre a curiosidade e o medo, mas ele sabia que precisava resolver isso. "Eu encontrei cartas antigas, coisas que eu nunca vi antes. Talvez haja algo nessa história que vai muito além do que eu imagino." Ele revelou, a voz agora mais firme. Rui abriu os olhos intrigado. "O que tem nas cartas?" "Eu não sei ainda. É algo que eu preciso ler. Algo que pode mudar tudo", Miguel explicou, a angústia permitindo-se abrir um pouco mais. Os dois amigos se sentaram em volta da mesa de trabalho e Miguel começou a contar como as cartas tinham chegado a ele. Cada palavra parecia um peso que ele retirava do coração. "E o que você vai fazer com isso?" Rui perguntou, agora com seriedade. Miguel olhou para a pintura mais uma vez e depois para seu amigo. "Vou descobrir a verdade, e se for dolorosa, eu vou me preparar para aceitá-la." Um silêncio pesado se instalou, onde cada um deles absorvia a intensidade da revelação. Miguel sentiu que aquela noite era o começo, o início de uma busca por respostas que o levaria até sua avó, suas escolhas e, acima de tudo, a ele mesmo. "E se a verdade não for o que esperávamos?" Rui perguntou, a preocupação evidente na voz. "Talvez a verdade não importe. O que vale é o que eu faço com ela." Miguel respondeu, a determinação crescendo dentro dele. Ele olhou para a tela e então para Rui. "Você está comigo nessa?" Rui sorriu, a solidariedade entre os amigos mais forte do que as incertezas. "Sem dúvida, vamos juntos." Enquanto a noite avançava, Miguel sabia que estava no caminho de descobrir não apenas a história de sua avó, mas também o que significava realmente ser parte dela. E quando a última tinta secasse, ele estaria pronto para a batalha que estava por vir.
Ouvindo os estalos da madeira sob os pés de Rui, Miguel teve uma visão repentina. E se as cartas continham um segredo que poderia colocar tudo em risco? O que mais ele poderia descobrir a respeito da história da mulher que tanto admirava? Miguel pegou a caixa onde guardava as cartas. Seu coração palpitava e a respiração estava entrecortada pela expectativa do que poderia encontrar. Ele puxou a tampa e olhou para os papéis amarelados, que pareciam carregar o peso de inúmeras histórias não contadas. As letras alinhadas formavam palavras que, a esta altura, pareciam ecoar na sua mente: segredos, passado, dor e amor. Você tem certeza de que está pronto para isso? Rui perguntou, quebrando o silêncio que se instalou entre eles. Miguel hesitou por um momento, o medo voltando a pulsar em seu peito como um tambor. A ideia de mergulhar nesse passado o assustava, mas a necessidade de conhecer a verdade mais do que o paralisava. Ele precisava saber. Vou fazer isso, respondeu com firmeza, pegando a primeira carta. O papel estava um pouco molhado, como se as lágrimas do passado ainda estivessem grudadas nele. Miguel respirou fundo e começou a ler em voz alta. Querido filho, se você está lendo isto, então o tempo me levou de você mais cedo do que eu jamais imaginei. Eu nunca pude te contar minha história. A vida que vivi estava repleta de desafios e as cicatrizes que carrego me ensinaram a proteger aqueles que amo. As palavras reverberaram no silêncio da sala. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. Ele tinha tanto a perguntar, tanto a entender sobre a mulher que ele sempre admirou. O que seriam aqueles desafios? Que cicatrizes ela estava escondendo? Ela era incrível, Rui comentou, observando a expressão de Miguel. Olha como ela já pensava em você, mesmo em sua dor. Miguel olhou para Rui e sorriu, mas não conseguiu evitar que suas lágrimas escorressem. Ela me amou. Isso é muito real, respondeu, a voz embargada. Mas e as escolhas dela? O que mais ela escondeu? Ele folheou as cartas e mais uma vez leu. Escolhi esconder meu passado para que você não tivesse que lidar com as mesmas dores, mas essa escolha acabou sendo um fardo. Um peso no estômago cresceu. Miguel começou a entender. Sua avó não era apenas uma figura de força, ela também era uma mulher cautelosa, cheia de medos e arrependimentos. O que será que ela não me contou? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para Rui. Tem algum nome aqui? Alguma pista? Rui perguntou, suas mãos apoiadas na mesa com os olhos vidrados nos papéis. Com uma determinação renovada, Miguel se dedicou a ler as cartas com mais atenção, em busca de qualquer detalhe, qualquer pista que o levasse a entender o passado. A cada palavra, surgiam novos vislumbres de sua avó, momentos de amor, de perda, de decisões que moldaram sua vida. Ela fala de um amor que teve, mas parece que algo deu errado, disse Miguel, parando em meio a uma passagem carregada de emoção. Como se houvesse um sonho que ela deixou para trás. Rui inclinou-se mais perto, seu rosto expressando curiosidade. Você acha que esse amor é alguém que a gente conhece? Como pode ter sido tão importante? Isso pode mudar tudo, Rui, Miguel respondeu, os olhos brilhando, mas também com um toque de receio. E se essa pessoa ainda estiver por perto? E se ela for uma parte do meu passado também? Com o coração acelerado, ele percebeu que aquela aventura estava apenas começando. A verdade que estava prestes a descobrir poderia alterar a maneira como via sua própria vida. Ele não sabia se estava preparado para o que viria, mas a necessidade era mais forte. Descobrir o que havia por trás das sombras da sua avó e como isso afetava não só ela, mas a história deles dois. Miguel olhou firme para Rui, como se estivesse se preparando para seguir em uma missão. Vamos descobrir juntos. Temos que encontrar essa pessoa. Não posso deixar que mais segredos nos separem. No fundo da mente de Miguel, uma pergunta pulsava com insistência. E se tudo isso revelasse um amor tão profundo que pudesse mudar a dinâmica da sua família para sempre? O que mais ele poderia descobrir que alteraria não apenas sua visão sobre a avó, mas sua própria identidade? Miguel sentia suas mãos tremendo, não só pela descoberta iminente, mas pela responsabilidade que essa busca trazia. Ele sabia que ao buscar a verdade, não apenas seus próprios sentimentos estariam em jogo, mas todo um legado familiar. Olhando nos olhos de Rui, percebeu que a amizade e o apoio incondicional do amigo seriam cruciais nessa jornada.
Vamos primeiro investigar as cartas. Pode haver mais pistas neles, sugeriu Rui, enquanto Miguel assentiu e começou a organizar os papéis. Cada carta parecia uma peça de um quebra-cabeça que há muito tempo estava perdido. Miguel começou a ler em voz alta novamente, vestindo-se da coragem que ele precisava a cada nova frase. Eu perdi aquele que amei. Uma decisão que tomei ainda pesa sobre meu coração. O amor não correspondido queimei em silêncio para proteger você de tudo isso. As palavras fizeram seu peito apertar. Como poderia alguém tão forte se sentir tão vulnerável? Rui franziu a testa, seu olhar se fixando em um trecho específico. Você acha que isso se refere ao pai ou a algum outro amor? Tem algum detalhe que vale a pena investigar? Ela menciona alguém chamado Victor. Miguel leu em voz alta, o nome que rapidamente se tornou uma âncora de curiosidade e apreensão. Parece que ele teve um papel importante na vida dela, mas não diz mais nada. Por que ocultar o nome dele? As perguntas fervilhavam na mente de Miguel. O que teria acontecido entre eles? O que a sua avó optou por esconder? O medo de saber poderia ser menor do que a dor de não saber? Ele queria respostas, mas sabia que descobrir a verdade poderia reverberar em todo o seu mundo. Vamos pesquisar sobre Victor, sugeriu Rui, puxando o celular do bolso. Procurar nas redes sociais, plataformas de genealogia, qualquer coisa. A determinação no olhar do amigo fez Miguel sentir uma onda de esperança. O que se faz com o passado que não se pode mudar? Miguel murmurou, enquanto Rui buscava informações. Seja o que for, deve se tornar uma parte de você, respondeu Rui ao lado dele. Depois que você souber, você decide o que é mais importante. Miguel se concentrou nas palavras. Ele nunca tinha visto as coisas sob esse ângulo. A ideia de incorporar a história de sua avó em sua própria vida parecia menos assustadora do que antes. O passado não precisava ser um fardo, poderia ser uma ponte para um futuro. Após alguns minutos de pesquisa quase ansiosa, Rui interrompeu o silêncio. Achei algo. Tem um Victor aqui, morador da mesma cidade onde sua avó viveu. Ele tem fotos. Parece que eles eram amigos próximos. Tem uma imagem dele e uma mulher em um evento de família. O tom de Rui ficou mais sério. Ela se parece muito com a sua avó. Miguel a encarou, o coração batendo forte. Era um vislumbre de às vezes. A vida não seguia um script perfeito. Era cheia de nuances, de segredos que se entrelaçam. Deixe-me ver essa foto, disse ele, enquanto a curiosidade e o medo se misturavam. Rui virou a tela do celular em sua direção. Assim que Miguel viu a imagem, sentiu o ar escapar dos pulmões. Era como olhar para um reflexo do passado, de alguém que poderia ter tido uma conexão direta com suas raízes. Esse Victor, o que mais você pode encontrar sobre ele? Miguel perguntou com a voz embargada. Já estou procurando, Rui respondeu, a empolgação também evidente em sua entonação. Vamos descobrir quem ele é de verdade e o que aconteceu entre eles. Miguel sabia que essa janela aberta para o passado poderia não apenas responder suas perguntas, mas também mudar sua vida. O que ele não tinha ideia era que, ao desvendar a história de sua avó, a dele também estaria à beira de uma reviravolta inesperada. As correntes do passado estavam prestes a se fundir com seu futuro, e pelo jeito que as coisas estavam se desenrolando, a história dele e de Rui não seria a mesma novamente. A tensão pairava no ar. A conexão estava mais próxima do que nunca, mas o que mais poderia ser descoberto? E se Victor fosse alguém que mudasse tudo para Miguel, revelando não só segredos familiares, mas também novas facetas do ser humano que ele poderia se tornar? Miguel respirou fundo, sentindo o mesmo peso que sua avó parecia carregar ao escrever aquelas cartas. Ele viu Rui digitando freneticamente, os olhos brilhando com a excitação da descoberta. Era um impulso contagiante, mas também carregava o fardo do desconhecido. Miguel olhou para a tela, seus pensamentos sendo esmagados pela expectativa. Eu encontrei um perfil dele, Miguel. Ele ainda vive por lá, e parece que nunca saiu da cidade. Olha isso! Rui virou o celular novamente, um sorriso misturado com apreensão em seu rosto. Na tela, uma foto de Victor, um homem de aparência forte, com traços que lembravam o que Miguel havia visto em sua família. Ele parece tão familiar, murmurou Miguel, como se tentasse conectar os pontos que faltavam. Só que, o que isso significa para mim? Significa que você deve entrar em contato, perguntar diretamente, sugeriu Rui, como se a ideia tivesse surgido de repente.
Se ele conhecia sua avó, pode ter respostas. O coração de Miguel acelerou com a possibilidade. Ao mesmo tempo, a dúvida o paralisava. Afinal, o que ele diria? Oi, sou neto da sua amiga. Você pode me contar tudo sobre ela? Parecia inconsistente e até um pouco invasivo. Mas por outro lado, e se essa fosse a única chance de entender o passado dela e o seu próprio? Pense em tudo que ela pode ter passado, incentivou Rui, percebendo o turbilhão de emoções. Não só informações, mas sentimentos. Quem sabe ele não tenha guardado memórias importantes, coisas que ela nunca teve coragem de compartilhar. Miguel sentiu a mão de Rui em seu ombro, como um ancla em meio à maré de incertezas. Com um suspiro profundo, ele decidiu: vou fazer isso. Ainda que eu tenha medo, vou procurar por ele. Rui sorriu, a confiança irrompendo. Isso! Agora vamos ver o que mais conseguimos encontrar antes de entrar em contato. Cada detalhe importa. Enquanto Rui revisava as informações, Miguel olhou para a foto novamente. A mulher ao lado de Victor continuava a surgirem em sua mente. Quem seria ela? Uma amiga? Um amor? Em seu coração, uma pergunta ecoava. As verdades que busco são mesmo sobre mim, ou são as histórias de outros que moldam o que sou? Ele não sabia, mas ao se aventurar nesse território desconhecido, estava prestes a descobrir não só os ancestrais, mas também a essência do que realmente queria da vida. Não era apenas uma busca pela verdade, mas uma busca por se compreender. Após alguns minutos de pesquisa, Rui voltou à carga. Miguel, achei uma postagem antiga sobre um festival na cidade no qual Victor e sua avó provavelmente se conheceram. Se eu conseguir mais informações sobre isso, posso entrar em contato com pessoas que frequentaram o evento. Miguel engoliu em seco. A ideia de encontrar outras pessoas que puderam testemunhar a conexão entre Victor e sua avó parecia tão promissora quanto assustadora. Mas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando lentamente. Vai ser o nosso próximo passo, Rui. Dentro de tanta incerteza, ter uma pista para seguir é tudo o que precisamos. Ambos se concentraram mais intensamente. A energia entre eles se intensificou, como uma correnteza poderosa, puxando-os para adiante. Em meio à busca, um novo sentimento começou a florescer em Miguel. A esperança. Era uma faísca diferente, um renovado desejo de mergulhar mais fundo em sua própria história. No entanto, ao buscar entender o passado, ele teria que lidar com as consequências do que poderia ser revelado, o que mais poderia a presença de Victor trazer à luz, e o que ele poderia perder ao descobrir a verdade. Miguel estava prestes a cruzar uma barreira onde as realidades poderiam colidir de forma explosiva, e ele mal sabia como ficaria ao final desse caminho. Com o coração acelerado e a mente a mil, Miguel olhou para o amigo. Acho que estamos prestes a descobrir algo maior do que imaginamos. O que será que a verdade vai nos revelar? Essa pergunta pairava no ar, carregada de uma adrenalina quase palpável, enquanto ambos prosseguiam em sua jornada. A busca por Victor tornou-se um turbilhão de emoções para Miguel. Cada nova informação era como uma pincelada em sua tela, ajudando a completar a imagem do passado de sua avó. Ele sentia que estava se aproximando de algo grandioso, mas também tinha a sensação de que não poderia voltar atrás. As revelações tinham o potencial de mudar tudo. Rui estava ao seu lado, totalmente imerso na pesquisa. Entre várias mensagens que trocavam, havia uma certa ansiedade. Isso pode não apenas revelar quem foi Victor, mas talvez até mais sobre você, Miguel, Rui comentou, sem desgrudar os olhos da tela do computador. Eu sei, Miguel respondeu, a voz tremendo. Mas e se as respostas não forem boas? E se a história dela não for aquela que eu idealizei? E se for pior? Rui confirmou. Mas a verdade, seja ela qual for, é libertadora. Miguel sabia que o amigo estava certo. Com coragem crescente, ele foi se preparando para encarar Victor. Em meio ao turbilhão de pensamentos, a lembrança das cartas da avó continuava a ecoar em sua mente. Era como se as vozes do passado o convocassem para os confrontos que ficaram enterrados nas sombras. Por fim, após muito debate interno, Miguel decidiu que o momento de entrar em contato havia chegado. Eu vou enviar uma mensagem, preciso saber quem ele é, disse para si mesmo, sentindo um frio na barriga. Rui encorajou.
Manda ver, cara. A vida é feita de momentos como esse. Miguel pegou seu celular, digitando e apagando a mensagem várias vezes, antes de finalmente encontrar as palavras adequadas. Oi, Victor. Meu nome é Miguel, sou neto de Clarice. Estava pesquisando sobre a história da minha avó e encontrei algumas cartas dela que mencionavam você. Gostaria de entender mais sobre o que aconteceu entre vocês. Ao enviar a mensagem, uma onda de alívio e ansiedade o invadiu. Ele se sentou e respirou fundo, sabendo que um novo capítulo estava prestes a começar. O silêncio em seguida parecia ensurdecedor. Como seria a resposta de Victor? A expectativa crescia como um fogo prestes a se transformar em chamas. Minutos se arrastaram até que o celular vibrasse. Miguel olhou rapidamente, seu coração disparando. Uma mensagem de Victor apareceu na tela. Oi, Miguel. Estou surpreso em receber notícias. Seria ótimo conversar. Me conte mais sobre as cartas. A adrenalina encheu Miguel. Sim, claro. Podemos nos encontrar? Ele respondeu imediatamente, ansioso, mas decidido. Sim. Onde você gostaria de se encontrar? Estou na cidade. A resposta de Victor era direta, e Miguel sentia um misto de empolgação e nervosismo. Marcaram para se encontrar no café local, um lugar onde as vibes eram boas e o cheiro de café fresco era reconfortante. Miguel chegou primeiro e sentou-se em uma mesa perto da janela, observando a movimentação da cidade. Sua mente pulava de uma ideia a outra. O que Victor poderia revelar? Como ele se encaixava na história da avó? O que significaria tudo isso para ele? Em poucos minutos, Victor entrou. Um homem de presença imponente, mas com um olhar gentil. Miguel não pôde deixar de notar uma certa familiaridade em seus traços. Miguel? Ele perguntou sorrindo. Miguel se levantou e assentiu, o coração disparando. Victor, muito obrigado por vir, disse Miguel, tentando controlar a própria ansiedade. É um prazer. Soube que você encontrou algumas cartas. Fico curioso para saber o que continham, disse Victor, sentando-se à frente. Miguel sentia o peso da conversa à sua frente, como uma tela carregada de cores esperando para serem pintadas. Minha avó falava pouco sobre sua vida antes de sair de casa, mas as cartas falavam de você, de um amor que pareceu muito importante para ela. Começou Miguel, os olhos fixos em Victor. O homem hesitou. Clarice e eu tivemos um relacionamento intenso em nossa juventude, mas havia muito em jogo e as coisas nem sempre são como queremos. As palavras de Victor tinham uma carga emocional. Miguel podia sentir a dor de um passado que ressoava até ali. Ele reuniu coragem, sabendo que o que viria a seguir era crucial. O que aconteceu entre vocês? Por que ela decidiu ir embora? Victor respirou fundo, como se estivesse trazendo à tona uma história há muito enterrada. As escolhas que fizemos nos deixaram marcas. Eu a amava profundamente, mas suas preocupações com o futuro e a cultura dela nos separaram. Havia medos e pressões, e ela achou que deveria ir, deixar tudo para trás. Miguel escutou em silêncio, absorvendo a história que o ligava à sua avó de uma forma que ele nunca havia imaginado. Ele sentiu sua própria história se entrelaçar com a dela, como uma nova camada em sua pintura. O que quiser que tenha acontecido, isso fez parte da vida dela e da minha história também, afirmou Miguel, tentando entender. Victor olhou para ele com compreensão. Às vezes, essas relações que escolhemos viver nos ensinam. Clarice era determinada e, apesar da dor, ela fez o que achou que era melhor. Com um nó na garganta, Miguel começou a ver um novo padrão. As complexidades do amor, do legado, da luta. O que você gostaria que eu soubesse sobre ela? Miguel perguntou, a vulnerabilidade de sua voz ecoando. Victor respondeu com sinceridade. Ela era corajosa, sempre se preocupou mais com os outros do que consigo mesma. Eu nunca deixei de amá-la, mesmo quando tomei a escolha de não estar ao lado dela. Miguel sentiu uma onda de emoções. Eu só quero entender mais. Por que as cartas falavam de tanto amor, mas ao mesmo tempo de dor? Porque o amor é complexo, carrega tanto a beleza quanto as feridas. Clarice queria que você soubesse o quanto ela se preocupava, mas também era protetora com sua história. Havia um medo profundo de que você sofresse pelas chagas dela. As palavras vieram como um balde de água fria, gelando suas inseguranças.
Miguel percebeu que ele também carregava esse medo, o mesmo medo que sua avó sempre teve. Habitando essa nova compreensão, ele começou a ponderar sobre o que significava ter coragem para ser vulnerável, como honrar a história deles através da arte que tanto amava. Victor, como posso transmitir isso na minha arte? Como posso honrar essa complexidade? O que devo incluir na pintura? Miguel perguntou, a paixão agora infundindo sua voz. Pinte a história que você sinta, que se conecte a você. A arte é uma forma de expressar o que não pode ser dito em palavras. Deixe fluir suas emoções, suas experiências. Lembre-se que sua avó viveu também. Victor parecia genuinamente interessado, e era como se cada palavra o encorajasse a abrir caminho para a liberdade. Com um novo entendimento em mente, Miguel se despediu, deixando o café com uma sensação de leveza que não tinha sentido antes. Ele sabia que essa não era apenas uma conversa sobre o passado, mas um convite para abraçar sua própria história. Ao se afastar do café, sentiu uma onda de inspiração. A arte não deveria ser apenas técnica. Deve contar histórias que revivessem a ancestralidade, dor e amor. As cores agora pareciam mais vibrantes, e Miguel percebeu que sua pintura estava prestes a se transformar em uma explosão de emoções. E entre todas as incertezas, uma certeza surgiu. Suas raízes estavam profundamente entrelaçadas, e ele finalmente aprenderia a dançar com elas. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam lá fora, Miguel se sentou em seu estúdio, com a tela diante dele esperando. Com pressa, ele começou a misturar as cores, capturando a história da sua avó em cada pincelada. Ao fazer isso, havia um novo sentido de propósito pulsando nele. A arte tinha o poder de contar histórias, e Miguel estava pronto para deixar sua voz brilhar como a luz do amanhecer. A jornada não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. Ele sabia que ao expor essa nova obra ao mundo, estaria não apenas revelando suas emoções, mas também honrando o legado de sua avó e iluminando sua própria identidade. Miguel olhou para a tela, as emoções vibrantes se transformando em formas. Entre tintas e histórias, ele se sentiu livre. Era um novo capítulo, e a coragem de verdade estava finalmente viva dentro dele. Antes de se despedir de todos que o acompanhavam nessa viagem emocional, tudo que ele desejava era deixar uma última mensagem. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. É vital para a continuidade das nossas narrativas. Comente suas reações e teorias sobre o final. O que você achou da jornada de Miguel e suas descobertas? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Essa é a essência de sermos verdadeiros fãs de histórias emocionais. E você faz parte disso.